Fala galera, beleza? Vamos falar sobre Copa do Nordeste, semifinal, Ilha do Retiro, vexame protagonizado pelo Sport Clube do Recife, mais um na história recente da competição, mais uma vez derrotado pelo Fortaleza, agora eliminado dentro de casa, noite difícil para os rubro-negros. Vamos falar um pouquinho disso, hein? Antes disso, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu me chamo Rodrigo Miranda, sou narrador esportivo, jornalista em formação. Além de narrar jogos, também gosto de falar sobre outros esportes, gosto de tecer alguns comentários sobre futebol, sobre Fórmula 1, também gosto bastante. Estou começando agora o meu canal e você que tá chegando por aqui, já deixa o seu like aí, já se inscreve e a gente vai trocando essa ideia massa daqui para frente, beleza? Vamos lá, vamos ao que interessa, falar do Sport Clube do Recife contra o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Mas para falar sobre essa semifinal, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Tenho que voltar até a última rodada da fase de grupos, para ser mais exato. Sport já estava classificado com a melhor ou uma das melhores campanhas da competição. O jogo para o Leão da Ilha do Retiro era apenas para cumprir tabela, mas para o Fortaleza era um jogo de vida ou morte. Faltava ainda ao Fortaleza definir o seu destino. Com isso, o técnico Márcio Goiano levou para Fortaleza o time reserva para jogar contra o Fortaleza lá no Castelão. Não bastando levar o time reserva, no banco de reservas levou um monte de menino da base. Não tinha os titulares à disposição para entrar no segundo tempo, para tentar reverter o jogo caso fosse necessário, e acabou sendo necessário uma reversão de resultado. O Sport, além de não conseguir fazer os gols lá no Castelão, que inclusive eliminaria o Fortaleza, classificaria o Retrô para a fase de mata-mata, o Sport ainda tomou 2 gols ali na reta final da partida, nos acréscimos. O Fortaleza acabou se classificando, o que trouxe o Fortaleza de volta à Ilha do Retiro. Agora na semifinal, o Fortaleza chega à semifinal para enfrentar o Sport e elimina o Sport dentro da ilha lotada. Como eu disse, se o Sport tivesse ganhado do Fortaleza lá no Castelão, lá na última rodada da fase de grupos, o Retrô teria se classificado. Hoje o Sport poderia ter enfrentado o Retrô na Ilha do Retiro. Não quero dizer que seria um adversário mais fácil, tá? Até porque o Retrô, quando entra numa fase de mata-mata em uma competição, se torna outro time, extremamente competitivo. O Campeonato Pernambucano não me deixa mentir, e a Copa do Brasil também. O Retrô é bastante competitivo na Copa do Nordeste até onde dá. Porém, é uma equipe que vive uma temporada difícil na Série D, não conseguiu engatar, e em questões técnica e tática, é uma equipe inferior ao Fortaleza. Na teoria, o Sport teria um caminho mais facilitado até a final, mas não aconteceu. O Sport deixou o Fortaleza vivo, o Fortaleza cresce na competição, que é isso que acontece com equipes que têm uma qualidade técnica a mais, superior à maioria dos adversários. Quando tem um resultado daquele jeito que o Fortaleza teve na última rodada da fase de grupos, esse time costuma crescer nas fases seguintes, e agora chega à final para enfrentar o Fortaleza. O Sport paga o preço disso. Vamos chegar para o dia de hoje, vamos viajar até o dia de hoje, ou no caso de ontem, dependendo de que horas você estiver assistindo. Na verdade, estou gravando esse vídeo já após o jogo, já na madrugada de quarta para quinta. Vamos lá. A bola rola na Ilha do Retiro, o Sport dá aquela pressão inicial, primeiro 10, 15 minutos do Sport dando aquele calor no Fortaleza, mas repare, sempre com jogadas pelos lados do campo, sem nenhuma criação pelo meio, sempre pelos lados, normalmente pelo lado direito, algumas pela esquerda, mas a maioria pelo lado direito, que era o lado onde joga o Barleta normalmente, Pouca criação pelo lado esquerdo, que é o lado do Cleison. Com muitas jogadas pelos lados, algumas finalizações no alvo, sim, que levaram o perigo à meta defendida pelo goleiro João Ricardo, da equipe do Fortaleza, mas sempre com bolas cruzadas na área, sempre bolas levantadas na área. Em nenhum momento o Sport entrou na área do Fortaleza, ou em quase nenhum momento o Sport entrou na área do Fortaleza com a bola nos pés, por baixo, pelo gramado, jogando, trocando passes. Em nenhum momento isso aconteceu com o Sport, sempre cruzamentos, sempre bolas alçadas na área. E aí chegou o momento que o Fortaleza entendeu como seria o jogo do Sport e acertou a sua marcação
e com isso já mudou completamente o jogo. Ainda no primeiro tempo, ali, à medida que o relógio foi passando, no primeiro tempo o Fortaleza equilibrou as ações e começou a criar suas oportunidades. E o Fortaleza cria as suas oportunidades majoritariamente pelo lado direito do Sport, o lado esquerdo do Fortaleza. Porque o Barleta não estava voltando para recompor ali a segunda linha de marcação do Sport, deixando o Madison completamente exposto. O Madison, que também gosta de subir bastante para o ataque, e não volta com a mesma eficiência. Então o lado direito do Sport completamente escancarado no primeiro tempo, tanto é que o Fortaleza, à medida que o tempo foi passando, ele esqueceu que o próprio Fortaleza tinha o lado direito, que tinha o lado esquerdo da defesa do Sport, o lado do Felipinho, que estava sendo coberto quase sempre pelo Zé Lucas, mas tinha o revezamento ali com o Cleison também, o Cleison voltando bastante para marcar. Tem esse ponto positivo, né, do Cleison, ele que no ataque é praticamente nulo, mas inclusive é uma das justificativas, né, para essa manutenção dele na equipe titular, essa dedicação tática dele. Você pode concordar, você pode não concordar, eu mesmo discordo, mas essa é a justificativa que foi apresentada para a manutenção dele na equipe titular do Sport. Enfim, o Fortaleza chega ao primeiro gol ainda no primeiro tempo, o Sport ainda se mantém competindo na partida, continua insistindo, tentando criar chances mais uma vez pelos lados do campo. Aí já virou jogada telegrafada já para a equipe do Fortaleza, que conseguiu marcar bem uma boa parte delas. O Sport ainda conseguiu alguns cruzamentos, mas como eu disse, sem fazer gols, quase sem finalizar no alvo. E aí vem o segundo tempo. O Sport vem sem alterações. E um detalhe, tá? Quando o Fortaleza levantou bola na área do Sport, a zaga quase não achou nenhuma. Dois zagueiros de porte, o porte de altura bem considerável, o Benevenuto e o Zé Marcos, mas quase que a defesa do Sport quase não tirou, né, os cruzamentos do Fortaleza dentro da área. Sempre era um Deus nos acuda quando chegava a bola na área do Sport pelo alto. Vem o segundo tempo, o Sport sem alterações e o jogo permanece na mesma, né, equilibrado, o Fortaleza com a marcação encaixada, o Sport quase sem conseguir criar, insistindo mais uma vez pelos lados. O meio campo do Sport não existiu. O meio campo do Sport praticamente não existiu no jogo. Tinha um buraco no meio campo do Sport, e isso já foi tema de debate em outras resenhas, em alguns canais por aí, no começo ali do trabalho do Márcio Goiano. Ele ajustou isso em alguns jogos, teve uma melhora, teve algumas oscilações em alguns jogos, e hoje voltou a ser uma falha, mais uma vez, o meio campo da equipe do Sport. Inclusive, ainda no primeiro tempo, teve uma reclamação de pênalti, né, para o Sport. Seria um pênalti em cima do Perotti, que não foi pênalti, foi uma jogada normal. Tem um contato ali depois que a bola já tem passado, mas foi consequência do lance, um contato normal de jogo. E essa falha no meio de campo, esse buraco no meio de campo do Sport, isso fez com que o Felipinho por diversas vezes estivesse na faixa central do campo. Eu acompanhando o jogo pela TV Jornal, por várias vezes o Felipinho estava na faixa central do campo e o lado esquerdo do Sport ficou desguarnecido. Poucas vezes o Fortaleza tentou puxar algum contra-ataque por ali, porque, como eu disse, o lado preferido do Fortaleza acabou sendo a Avenida, que estava do lado direito do Sport. E com a falha no meio de campo, o Felipinho se deslocou várias vezes ali para tentar fazer alguma coisa no meio de campo. Não surtiu efeito, obviamente. Foi uma tentativa em vão, um desgaste em vão do lateral esquerdo rubro-negro. E aí no segundo tempo, depois já de algum tempo, o Márcio Goiano faz 3 alterações, entra o Castilho, entra o Depena e entra mais algum jogador que eu não estou me recordando agora. Foram 3 alterações, isso depois do Fortaleza fazer o 2-0, tá? Isso depois do Fortaleza fazer o 2-0. E aí o Márcio Goiano mexe, o Depena entra, não acrescenta nada na partida. Quando o Sport tem a posse de bola no ataque, o Depena estava na linha de defesa, e não foi só uma vez, foram algumas vezes. Eu contei 2, mas ainda teve mais, depois eu parei de contar. Quando o Sport tinha a bola no ataque, que precisava da criação, precisava do meio campo funcional, o Depena estava na linha de defesa, fazendo sabe-se lá o quê. Então, não bastasse o Depena ter perdido aquele gol inadmissível no jogo de ida. Eu até comentei com pessoas próximas que, se é na pelada, aquele gol perdido do Depena, ele não joga mais, ele não entra mais no time. E se por acaso ele jogar, ninguém toca a bola para ele. Na pelada é assim que funciona.
Ele voltou a ter oportunidade hoje, não acrescentou em nada na partida, foi ainda, digamos que foi um a menos em campo, essa que é a verdade, a participação do Depena no jogo de hoje. Outro questionamento, a oscilação, não uma oscilação, mas esse festival de alternância entre Maddison e Augusto Pulsi, cara. Maddison sempre entra como um titular, joga mal, Pulsi entra, pelo menos nos últimos jogos com o Detroit, Pulsi foi ligeiramente melhor do que o Maddison, não muito melhor, mas foi ligeiramente melhor, o que fez muitos torcedores inclusive questionarem por que Pulsi não é titular, já que entra todo o segundo tempo e normalmente corresponde. A entrada de Pulsi hoje justificou o porquê que ninguém assume de forma absoluta a posição na lateral direita, porque o Pulsi entrou e foi nulo na partida. Ele conseguiu ser ainda pior do que o desempenho do Maddison durante o primeiro tempo e a parte ali da segunda etapa. O Maddison ainda tentou ajudar no ataque durante o primeiro tempo, né, naquele festival de cruzamentos do Sport, tentando pressionar o Fortaleza na primeira etapa, e o Pulsi nem isso conseguiu. Então, o jovem garoto da base, não quero dizer que o Pulsi é ruim, enfim, que ele não venha a ser um grande jogador, é um jogador jovem de potencial, mas que hoje, infelizmente, não correspondeu à marcação extremamente eficiente do Fortaleza. Jogou em cima das fragilidades do Sport, das falhas do Sport, dos erros do Sport, das limitações do time rubro-negro e saiu da Ilha do Retiro com a classificação. Foi isso que aconteceu. Christian Barleta, partida irreconhecível do camisa 30. Errou quase tudo que tentou, não ajudou na marcação, por várias vezes, como eu já falei aqui nesse vídeo, o Maddison ficou vendido, né, ali do lado direito do Sport, quando o Fortaleza tinha a bola, aquele festival de criações do Fortaleza no primeiro tempo pelo lado do Maddison, porque ele subia, não volta com a mesma intensidade e pela quantidade de vezes que ele sobe para o ataque, ele teria que ser uma máquina, né, para ir e voltar na mesma proporção. E o Barleta também não estava fazendo nenhum esforço para fechar ali a segunda linha, para auxiliar na marcação, para ir nas divididas. Eu senti uma falta de querer, sabe, pouco mais ali do Barleta nas divididas. Deixou muito a desejar o camisa de número 30 do Sport. É o principal jogador da equipe do Sport, um dos principais ao lado do Perotti nessa temporada, mas hoje foi muito, muito abaixo. Eu senti muita falta do Barleta no jogo de hoje, deixou muito a desejar, merecia ser substituído, não foi talvez por falta de peças para a posição de alguém para jogar ali na função dele, uma vez que já tem esse questionamento, essa insegurança entre Cleison, Castilho, ninguém se firma também do lado esquerdo da equipe do Sport. Bom, sobre o Depena, já falei, o erro de posicionamento do Depena, a falta de participação do camisa 10, achei o Depena bastante displicente na partida de hoje. Teve aquele gol perdido no jogo de ida. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, na saída do gramado, foi citado na transmissão da TV Jornal que a torcida já estava cobrando o Depena, dizendo que se o Sport não passasse, a culpa seria dele. Então eu acho que até é uma forma de resposta, uma resposta negativa do uruguaio, né, de não corresponder, né, não querer apagar essa impressão que ficou. Realmente eu senti o Depena muito displicente no jogo de hoje. Outra coisa foi a assistência do Sport em simular faltas, né, tentar simular faltas durante o jogo. Ficou claro desde o começo da partida que o árbitro não marcaria qualquer contato, qualquer queda, só marcaria que realmente fosse falta de fato. E aí nós vimos muitos jogadores do Sport por muitas vezes em qualquer lancezinho, qualquer divididazinha indo pro gramado, reclamando com o árbitro, pedindo falta, sendo que claramente não havia nada, né? Deixando de progredir no jogo, de brigar pelo lance, de tentar dar sequência à jogada de ataque para ficar cavando falta na intermediária, e é uma coisa que eu particularmente detesto, tá? Mesmo que meu time tenha uma certa vantagem e tal, não gosto muito dessa coisa de simular falta, de fazer cera. É normal, é do jogo, só não concordo quando você tenta fazer assim em demasia, uma quantidade exagerada. E a lambança que o árbitro ia fazendo no segundo tempo. O jogador do Fortaleza ali na hora de ser substituído, me fala agora o nome dele, não sei se foi o Militeiro, tomou o segundo amarelo e o árbitro não ia expulsá-lo. Não ia expulsá-lo. Os jogadores do Sport que fizeram todo um escândalo, todo um escarcéu ali no gramado para avisar o árbitro
que aquele jogador do Fortaleza já tinha tomado um cartão amarelo e aquele era o segundo, teria que ser expulso. E aí começou toda uma confusão no gramado, inclusive com o Brites, jogador do Fortaleza, empurrando o árbitro e colocando o dedo na cara dele, e não subiu nenhum cartão amarelo para o capitão do Fortaleza. Na hora, eu, olhando assim o lance, minha nossa, que árbitro frouxo é esse? O cara tá empurrando, ele tá colocando o dedo na cara dele e ele não dá nenhum cartão amarelo. O jogo ficou paralisado 4 ou 5 minutos ali. Para terminar os acréscimos, poderia ter sido mais. Achei que 7 minutos foi pouco, porque, como eu disse, só nesse tumulto aí do cartão vermelho para o jogador do Fortaleza, o jogo ficou parado 5 minutos. Ainda teve alterações, teve alguns momentos ali de atendimento, poderia ter sido um pouquinho mais, não quer dizer que fosse alterar o resultado da partida, porque a sensação que ficou é que se o jogo fosse até 5 da manhã, o Sport ainda não faria o gol que precisava para levar a decisão para os pênaltis. Estava mais perto o Fortaleza de matar o jogo, fazendo o terceiro gol, do que o Sport de conseguir fazer o gol que pudesse salvar o Leão da Ilha do Retiro. Bom, por enquanto é só. Sport eliminado, resta agora apenas a Série B do Campeonato Brasileiro e agora ganha uma pressão extra, né? Essa eliminação dentro de casa, o Sport ganha uma pressão extra na Série B para brigar pelo acesso, direto, inclusive, acho que a torcida vai cobrar isso. A torcida não vai aceitar muito bem uma classificação apenas para o playoff, vai querer um acesso direto. E aí, o conturbado, o bastidor ali, não o bastidor do Fortaleza, que eu digo a relação conturbada, a relação do Carpino, por exemplo, com a torcida do Fortaleza, vai ganhando refrescos. O time do Fortaleza vai fazendo, querendo ou não, uma boa campanha na Série B, vai competindo bem, está ali na parte de cima, próximo à liderança. Tem essa classificação, essa remontada dentro da Ilha do Retiro, que, é claro, eles vão festejar aí durante a noite, eu tenho certeza disso, pela comemoração de jogadores ao apito final, isso ficou bem claro. E aí o Fortaleza agora ganha um pouquinho de mar de rosas, vamos assim dizer, para a sequência da temporada. As finais da Copa do Nordeste já começarão no dia 6 de junho, né? Se eu não estiver enganado, começam na próxima semana. Na próxima semana, daqui a 15 dias, uma coisa assim. Vai enfrentar o Vitória, que eliminou o ABC após um 6-2 no jogo de ida. O jogo da volta em Natal, também um jogo com muitos gols, terminou 4-3 para o Vitória. Fortaleza e Vitória é um grande jogo na final da Copa do Nordeste. O Sport resta lamentar, ver o que deu errado, corrigir para a sequência da temporada, porque o acesso agora passa a ter um peso enorme, passa a ter uma pressão enorme nas costas do Márcio Goiano, que tem clássico logo na sequência contra o Náutico no fim de semana, na mesma Ilha do Retiro. E olha, se o Sport não ganhar esse clássico, olha, não sei não, vai começar a assar a batata do treinador Márcio Goiano. Deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Estamos começando agora e você já vai chegando. Comentem aí o que você achou. Coloque aí no chat o que você achou aí dessa eliminação do Sport, da partida, o que é que o Sport precisa corrigir, o que faltou pro Leão da Ilha do Retiro. Troca aí essa ideia, essa resenha aí é só o começo do canal.